logo que empurra tua bochecha pra baixo. Deixa A teu olho... gravação não tá pegando. Você tá achando? Deixa eu café. Vai dar pra fazer vídeo de erro de gravação, tá? Tá, Mas dá pra fazer um backstage. Então, a gente está aqui para falar de metaverso, esse tema super atual. E quem vai falar com a gente é o Guilherme. Ele é advogado, especialista em startups, tecnologia e inovação. É isso, Guilherme? É isso aí, Débora. Guilherme Boa Vieira. Noite, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, gente. Muito legal estar aqui. E vamos conversar, vamos bater um papo hoje sobre o metaverso, esse assunto que é tão importante e que já faz parte da nossa realidade, né? O Guilherme, ele é professor universitário de Direito Empresarial, de Direito Internacional. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. E para a gente começar essa conversa, Gui, é importante para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, entender o que é, afinal de contas, o metaverso. Do que a gente está falando quando a gente diz esse termo? Legal, Gabi. Cara, muito boa pergunta. Eu acho que quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de um conceito que merece muita atenção. Porque é um conceito que prega a interação humana, podemos dizer até extracorpórea, né? Extramaterializado. E quando a gente fala isso, por si só é um conceito raso, que talvez nos guie até para outras linhas de raciocínio, enfim, plano astral, até se você quiser acreditar nisso. Contudo, eu gosto de falar que para falar de metaverso, a gente tem que explorar outros conceitos. Que, na verdade, então, metaverso é a reunião de vários outros conceitos voltados à interação humana. Que conceitos são esses, né, que ajudam a definir essa interação entre pessoas extracorpórea, extramaterial, né? Vamos falar de avatar, a gente vai falar de realidade virtual, a gente vai falar de realidade aumentada, né? Então, todos esses conceitos que talvez devem ser considerados premissas para a gente falar de metaverso. Então, nessa perspectiva, por exemplo, falar de avatar é falar de uma representação corpórea, de uma representação, né? Se a gente olhar a origem da palavra, a gente está falando de uma representação de um ser, né? Se a gente falar de realidade virtual, a gente vai estar olhando, e aqui o exemplo mais clássico é aquilo que a gente olha, por exemplo, naqueles carrinhos de shopping center que você simula estar numa montanha-russa, né? Realidade aumentada, Pokémon GO, clássico, que você visualiza a interação do virtual com o real. Então, é reunir todos esses conceitos para a gente caminhar para o que é metaverso. Metaverso, então, se a gente for considerar, é uma interação humana em um processo imersivo. Imersivo reunindo todos esses outros conceitos. E esse é um conceito que ele não é relativamente novo. Cara, na verdade, o conceito de metaverso, a expressão metaverso, melhor dizendo, ela vai surgir em 92, se eu não me engano, tá? Ela é de um livro, né? Eu acho que é Snow Crash, inclusive o nome, e que ele tinha a perspectiva de apresentar um universo em que as pessoas fugiam, pro qual as pessoas fugiam, para se livrar dos seus problemas, para se livrar das questões do mundo corpóreo, né? Do mundo real. Então, é o primeiro contexto em que a expressão metaverso aparece. E ela nos remete a uma questão meio de linguagem, assim, de metalinguagem, de eu estar olhando um outro universo, né, interpretando esse outro universo de um outro lugar. Então, o que a gente observa hoje, tipo assim, o Facebook, falando de meta, né, o antigo Facebook, né, agora meta por si só, na verdade, é uma continuidade de desenvolvimento de tecnologias, já pensando nessa interação humana numa outra camada, num outro nível, tá? Então, a expressão é antiga. Agora a tecnologia que talvez esteja caminhando para esse caminho. Na verdade, apesar de ser um conceito antigo, foi o Facebook que puxou a fila aí, né? Quando mudou o nome. E aí acho que trouxe esse tema à tona, né? Deixando ainda mais atual, né? Então agora tem se falado muito de metaverso e algumas pessoas leigos às vezes imaginam o metaverso como um lugar. E acho que o Guilherme deixou bem claro que é um conceito e não um lugar, né? E é uma camada da realidade onde a gente une, né, o real e o virtual. Não tem mais essa divisão do físico com o digital. E acho que isso ficou bem claro na tua explicação. Mas se a gente fosse falar de usabilidade, né, no que se aplica, onde que ele vai estar no nosso dia a dia, fala um pouquinho para a gente da usabilidade do metaverso, Guilherme. Cara, muito legal, Dé, muito legal. Acho que a gente tem que pensar justamente no objetivo da tecnologia. A tecnologia, por si só, é burrice, né? Ela não contribui em nada.
né? Quando a gente fala de metaverso, e a expressão camada é muito boa, porque se a gente for rememorar, o ser humano é um ser gregário, o ser humano gosta da interação, ele precisa da interação para se desenvolver. Uma perspectiva histórica, nós nos relacionávamos enquanto pessoas, pessoalmente, no contato, presença. Uma segunda perspectiva, meios de comunicação. Uma terceira perspectiva, a gente vai ver o surgimento de grupos sociais através dos meios de comunicação. Exemplos clássicos são as redes sociais, mais antigas, vamos lá, MySpace, o Orkut, enfim, que a gente podia interagir. E agora, talvez, a gente está visualizando uma quarta camada, que é a gente não mais usar a internet, mas sim estar na internet. Né? Então, a perspectiva do metaverso nos joga justamente para esse contexto de interação imersiva em que a gente vai viver a experiência, né? Vai viver as relações. E aí a aplicabilidade é infinita, porque tudo aquilo que a gente desenvolve nas relações presenciais, corpóreas, a gente vai conseguir desenvolver, e já consegue numa grande escala, desenvolver nesse ambiente, nesse contexto, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, hoje a gente já visualiza pessoas casando no metaverso. A gente já visualiza a compra e venda de imóveis no metaverso. A gente já visualiza a compra de itens. Por exemplo, nós temos várias lojas no metaverso de utensílios de vestuário. Né? Então, a aplicação ela vai desde o contexto eu poder me reunir com as pessoas simplesmente por um bate-papo, né? Como eu poder me reunir com essas pessoas para uma diversão, para um show, eu poder comprar alguma coisa que o meu avatar vai utilizar, eu poder comprar algo, um benefício em que eu vou usufruir também no mundo real. Então, a imaginação merece correr solta até nesse assunto. Até enquanto você falava, eu fiquei lembrando, né? Quando a gente começou a usar a internet, a gente usava muito esse termo, né? Vou entrar na internet. Então, a gente esperava chegar em mesmo, casa... Né? Tinha que fazer, pegar o discador. Chegar em casa para ter o horário para entrar na internet. E agora, meio que a gente já está muito imerso a isso, né? E eu acho que é essa palavra que você usou, né? Essa imersão. Uma internet muito mais imersiva, né? Sim. E não dá mais para falar de mundo real, mundo digital, mundo online, mundo offline. A gente vive o tempo todo conectado. Todos nós que estamos aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo, com certeza tem o acesso da mão celular. E esse celular está conectado na internet, porque senão ele nem faz sentido existir. Né? Então, quer dizer, nós estamos online o tempo todo. A perspectiva do metaverso é nos colocar, estar online sem a necessidade de tela. E realmente viver esse contexto. Né? Ótimo. Guilherme, uma das formas que a gente mais consegue imaginar a utilização do metaverso, ou pelo menos conseguir até o momento, são os jogos, os games efetivamente. Hoje elas são a principal aplicação que a gente consegue ter do metaverso, a coisa mais palpável que a gente consegue ter em relação a ele? Gabi, talvez são as mais popularizadas. Tá? Porque e aí a gente também rememora algumas questões, né? Second Life, The Sims, para quem teve a oportunidade de viver isso nos anos 2000, já era um convite a interações humanas extra uma rede social, extra o ambiente 3D, né? Ou melhor, extra o 2D. Né? Você se colocava num ambiente 3D de interação humana. Então a gente já visualiza isso no mundo dos games há algum tempo. Tanto é que Free Fire, Roblox, agora recentemente, foram responsáveis por grandes eventos, né, de interação, shows, exposições. Então, isso tudo chama muita atenção. Mas o potencial ele merece ser olhado além. Né? Do ponto de vista de que eu posso estabelecer o meu negócio no metaverso, eu posso estabelecer a possibilidade das pessoas terem acesso a serviços e produtos do mundo real, via contratação no metaverso. Né? Então, muito além de um campo de diversão, eu quero dizer, você está diante de um ponto de negócio. Você está realmente diante de uma esfera que você pode estabelecer muitos negócios. Você citou um exemplo agora que me suscitou uma dúvida. Você falou do Second Life, né? Que era um referencial que a gente tinha. A gente teve, inclusive, se for buscar no histórico das novelas no Brasil, a gente teve uma novela Caminho das Índias, que tinha uma personagem que tinha vida dupla, uma vida no mundo real e uma vida no jogo, que era para ser uma versão do Second Life, que na época era o que mais estava sendo falado. Só que, apesar de todo esse esforço, inclusive disso ter aparecido na mídia,
o Second Life, ou naquela época, né, aqueles jogos acabaram não virando. O que garante que agora o metaverso vai virar? O que garante que ele não vai flopar? Ou ele corre o risco ainda da gente ver isso, todos esses óculos, tudo isso que está sendo comprado, pode ser que fique parado em algum momento? Cara, primeiro que você denunciou agora ser um noveleiro. Com certeza. Né? Não, isso já eu nem me envergonho disso. Ele tem horário para terminar o evento aqui, porque ele precisa ver Pantanal. Exatamente, a gente precisa assistir a novela. Aí eu confesso que eu não julgo, porque Pantanal realmente tá fantástico. Não, mas, cara, então, qual que é a diferença do que a gente tá vivendo? Talvez quando a gente olhava antes para Second Life, para The Sims, a gente falava naquelas interações permitirem apenas resultados naquele contexto, naquele mundo. Agora já não, a gente já fala de relações que irradiam também para o mundo corpóreo, vamos chamar assim. Então tem uma diferença significativa nesse sentido. O que você eventualmente contrata, um produto, um serviço ou um bem que você contrata no metaverso, pode beneficiar não apenas o teu avatar, né, a tua relação ali, mas também você pode receber em casa algo relacionado àquela tua compra. Por exemplo, se você comprar um NFT de um tênis, a produtora daquele tênis pode garantir que o teu avatar tem aquele tênis, mas você também tem uma versão materializada daquilo. Então tem uma diferença significativa nesse sentido. Sobre flopar ou não. Cara, eu acho que é cedo até pra gente falar isso, porque, vamos lá, aqui a gente tá com alguns óculos, né? Tem toda a parafernália aí pra hoje viver o metaverso. Se a gente for olhar pro passado, antigamente pra gente fazer uma ligação, você precisava de um tijolo realmente que era um telefone gigantesco, né? Então é como se a gente estivesse vivendo hoje aquele momento para essa tecnologia, né? A gente não espera que daqui a 10, 5 anos a gente esteja usando um óculos desse para viver o metaverso, né? Com certeza a gente vai ter um óculos muito mais acessível, um óculos esse que a gente usa no dia a dia. Então é cedo para dizer se flopa ou não por conta dos dispositivos. Mas tem uma questão importante que é: será que o Brasil vai ter um ambiente favorável ou não? Exceto se a legislação nos travar, criar algum empecilho, uma regulação impeditiva, muito forte. Mas a gente está falando de um movimento global, que ele não tem limite geográfico, né? Então é justamente essa a mensagem que o metaverso proporciona. É a gente poder interagir com pessoas que não estão aqui, estão em qualquer outro lugar do mundo. Então eu acho muito difícil o Brasil, enquanto delimitação geográfica, se esquivar dessa tendência, se esquivar desse movimento, né? Então, de novo, acho que não flopa nem pela perspectiva nacional, nem pela perspectiva de dispositivos. E tende, na verdade, a ser catapultado e tende a ter mais exposição porque as pessoas estão investindo pesado nisso, né? Se você observar grandes marcas, elas têm feito justamente esse movimento de se situar no metaverso e garantir um pioneirismo, né? Então, isso é bastante significativo. Grandes marcas estando lá, isso atrai o público, sem dúvida nenhuma. Que grande marca, que grande case que você acha que pode já trazer para nós sobre isso? Cara, tem vários assim, ó. Vamos lá. Hoje, marcas, especialmente marcas do segmento vestuário, tá? Então a gente vê grandes marcas, Dior, Gucci, Ralph Lauren, todas essas já fizeram, de alguma forma, algum desfile no metaverso, né? Trazendo tanto utensílios que podem ser usados pelo avatar, quanto na vida real. Na vida real, olha eu caindo o ato falho aqui. Pegamos uma contradição. Né? Pegou aquele pontinho, assim. Né? Então, temos isso, tem essa perspectiva. Mas a gente já caminha para contextos, por exemplo, em que o McDonald's já, inclusive, registrou e buscou comprar terrenos específicos em várias plataformas diferentes para que ele possa estruturar restaurantes no metaverso. Restaurantes com que propósito? Não com o propósito de vender comida para o teu avatar, mas que você possa entrar naquele restaurante, adquirir um hambúrguer, né? E diferentemente do que você pede hoje no aplicativo, em que você visualiza a foto, você vai poder olhar em 3D o lanche, entender ele, sentir talvez a textura, a depender do que a tecnologia desenvolver, né? E a partir disso, a tua experiência de compra é imersiva, né? Então, é mais nesses caminhos que a gente está vendo, sabe? Agora você trouxe outra palavra-chave que eu vejo nesse nosso tema, que é a experiência.
né? Então, uma internet mais imersiva vai abrir muitas possibilidades para a geração de experiências, que é hoje a palavra-chave do varejo, é o que as marcas buscam, é o que os consumidores buscam também, experiências. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, como que você visualiza ações de marketing que possam estar pautadas no metaverso, na educação, né? A questão também, você comentou do lazer, né? Uma questão de uma ida a um show no metaverso, como seria isso? Então, o que você visualiza de possibilidades em termos de experiência? Porque o nosso objetivo aqui da nossa conversa também é inspirar negócios e conexões. Então, como que a gente pode explorar isso nos nossos negócios, nas nossas marcas, né? Também em ações de marketing. Muito legal, Debbie. E é interessante a gente pensar dessa forma, porque é muito comum a gente ouvir das pessoas, das empresas, de que meu negócio não é digital. Meu negócio não precisa estar ali. Mas se a gente parar para pensar, hoje, o seu negócio, a sua empresa não se estrutura, talvez ela não se mantenha sem um WhatsApp. Então, quer dizer, há uma inclusão digital em determinadas camadas, mas todos estão no digital. Já estão fazendo, né? Todos. Já estão vendendo pelo WhatsApp e a pessoa retira na loja. Ali já houve uma união do físico com o digital. Exatamente. Então, não tem como dizer, não, minha empresa não é digital. Então, desde a indústria, talvez, mais de base, mas você tem o contato para os seus clientes, você tem esse canal de diálogo via WhatsApp. Então, a perspectiva que traz o metaverso é que essas interações possam acontecer também nesses ambientes, desses ambientes de melhor experiência. Então, por exemplo, se você vai pensar no setor do vestuário de novo, que experiência fantástica seria você poder simular estar dentro da loja, provando, que aquele software, o algoritmo consiga entender as tuas medidas e você já prova aquela camiseta e já entende, cara, ficou legal. Então, esse tipo de iniciativa atrai o cliente justamente pelo conforto, pela praticidade. Então, o que eu visualizo? As marcas que olham para o metaverso estão olhando não um descolamento do mundo corpóreo, mas eles estão olhando a praticidade, estão olhando o conforto, estão olhando o dinamismo para atendimento. Isso é um grande diferencial de mercado, eu vejo hoje. O teu cliente, quanto menos esforço ele puder fazer, ele necessitar fazer para criar um vínculo contigo, melhor. Então, eu acho que marcas vão ter um posicionamento diferenciado a partir do momento que facilite esses contatos. Você diria que o metaverso pode abrir esse leque de experiência? Com certeza. Então, ele permite, por exemplo, ali do lanche que eu mencionei, ao invés de eu ver uma foto meramente ilustrativa do lanche, eu posso realmente olhar aquele lanche 360, eu posso, por exemplo, jantar naquela estrutura virtual para que eu tenha uma experiência diferente. Quantas pessoas já falaram, nossa, ao invés de jantar, vamos pedir em casa, não, eu gosto de ir no restaurante, porque eu gosto daquele local. Então, são essa bagunça dos sentidos que vão proporcionar realmente um porque ambiente melhor. Porque o próprio consumidor vai querer e vai pedir isso, Porque hoje muitas marcas acabam surfando na onda e fazendo esse tipo de ações para dizer assim, a gente já está por dentro, a gente já está inovando, a gente está fazendo. Mas daqui a pouco vai ser justamente uma evolução, Quando você falava ali dos aparelhos, o quanto que evoluiu. Se a gente pensar que as crianças de hoje praticamente já vivem no metaverso, já estão super imersas nessa realidade dos games e tudo. Então, eu acho que vai ser um movimento mesmo que o próprio consumidor, vai chegar um momento que vai querer essas experiências e as marcas que já estiverem atentas a isso vão sair na frente, Sem dúvida, sem dúvida. Da mesma forma que hoje a gente olha para uma empresa e pensa, poxa, ela não tem WhatsApp. E eu não estou falando de uma perspectiva a curto prazo. Eu estou falando realmente de um contexto que talvez as futuras gerações vão experimentar de uma forma mais imersiva. Não dá para afirmar que nós vamos vivenciar essa realidade. Mas realmente a gente está observando esse gradiente mesmo. E a Débora falou agora sobre experiências e é um ponto que para mim me chama muito a atenção. Os cases que a gente já citou, as ideias que a gente já citou, envolvem um universo mais palpável. Vou construir e aí vou chegar no ponto que eu quero te perguntar. Eu tenho uma proximidade, eu acompanho muito o universo da coquetelaria. Acompanho muito isso, bebidas alcoólicas, as tendências disso e tudo mais. A gente já teve algumas ações de cervejarias, por exemplo, dentro
do metaverso. A gente já teve um bar aqui do Brasil vendendo NFTs para os drinks, em tese, serem consumidos dentro do metaverso. Mas, propriamente dito, não há esse consumo, efetivamente. Como a gente vai conseguir, como é possível, aliás, a gente trazer esse tipo de iniciativa para realidades mais reais dentro do metaverso? Muito bom, muito bom. Aí a gente começa de novo, talvez a primeira das perguntas que eu falava que conceituar metaverso é caminhar por uma série de conceitos, a gente vai ir para uma perspectiva de conversar com metaverso e conversar sobre NFT, conversar sobre criptomoedas, que vai nos levar para uma perspectiva talvez de tokenização. E o que é isso? É eu transformar meus produtos, meus serviços, aquilo que eu vendo, aquilo que eu pratico, em um certificado digital que a pessoa adquire e tem acesso a benefícios. Do tipo, determinada banda, agora não vou me lembrar, vendeu, via NFT, a possibilidade de você ter um ingresso vitalício para os shows. Então, quer dizer, ela vendeu um NFT que lhe traz um benefício no mundo real. Talvez, olhando para essa perspectiva da coquetelaria, a gente esteja falando, determinado bar vende tal NFT de drink para alguém, por um valor significativo, e a partir daquele momento ela tem vitalício acesso àquele drink. Né? Então a gente começa a trazer esses benefícios na forma de tokens, né? Na forma de NFTs que você garante um certificado de propriedade ou de acesso a algum serviço, a algum benefício. De novo, o caminho é essa união, né? Essa fusão. Né? É uma união, porque, por exemplo, você vai falar de aquisição de um token, você não vai falar do pagamento em reais. Você vai falar da aquisição de um token através de uma criptomoeda. Né? Seja ela qual a plataforma em questão estiver utilizando. Né? Então, notem que a gente está falando de novo em reunir conceitos. E a gente falou até agora de benefícios, de possibilidades, de frentes que o metaverso abre. Mas existem algumas questões um pouco mais delicadas para serem resolvidas dentro do metaverso. Nós tivemos recentemente, inclusive, acho que foi ainda em 2022, a notícia de uma pessoa, se eu não me engano, acho que no Reino Unido, denunciando que teria sofrido violência sexual dentro do metaverso. Essas questões jurídicas, e aí a gente cita essa como exemplo, cita também as questões de privacidade dentro do metaverso, como que isso fica resolvido? Como que isso pode ser acompanhado? Direitos autorais. Direitos também. autorais, né? Poxa, com certeza, com certeza. E, na verdade, a gente falar de metaverso é falar de relações humanas. Isso acho que já está bem pacificado, né? Então, se a gente fala de relações humanas, com certeza a gente está falando de um contexto em que conflitos podem acontecer. E o direito tem justamente esse propósito, né? Regular as relações humanas, mantendo uma paz social, mantendo uma ordem. E é interessante falar, porque hoje a gente não tem regulação nenhuma nesse contexto opa, quase o copinho, né? A gente não tem regulação nenhuma nesse contexto de metaverso, não existe lei para isso. A gente vai, no máximo, se submeter aos termos de uso, à política de privacidade de uma determinada plataforma, né? O que regulamenta hoje? Então, não teria uma regulamentação? Não tem lei do metaverso. Né? O que acontece? E é legal até explicar isso, né? Falando em metaverso, a gente está falando em várias redes sociais, basicamente. Então, você tem hoje várias empresas desenvolvendo seus metaversos. Esses metaversos não conversam entre si. Então, em determinada rede, eu vou estar submetido a uma condição específica daquela plataforma. Se eu me conecto a uma outra plataforma, tem um conjunto de regras de relacionamento interno. Então, hoje, leis de metaverso são os termos de uso, as políticas de privacidade que cada plataforma adota. São questões que a gente não resolveu muito bem ainda na internet 2.0, né? E que agora a velocidade é muito grande, né? Mas, assim, como que funciona na internet, assim? E o que a gente poderia daí visualizar de futuro para o metaverso? Levar para esse contexto, né? Hoje, se eu mantenho qualquer tipo de relação numa rede social, num site de compra, simplesmente, eu faço um cadastro, eu forneço um volume de dados pessoais. Esse volume de dados pessoais é proporcional ao serviço, ao produto que eu quero ter acesso. A partir disso, a aplicação em especial, ela tem um compromisso de tratar os seus dados
conforme aquilo que ela apresenta e baseado na legislação, que lei para isso existe. Né? O fato é que quando a gente fala de metaverso, esse volume de dados pessoais compartilhados tende a ser infinitamente maior. Isso a gente está falando de uma legislação recente, digamos assim. Sim. Bem recente, né? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei brasileira sobre o assunto, ela é de 2018. Né? Ela é de 2018 e vale também observar que ela não iniciou sua vigência em 2018, ela iniciou nos anos seguintes. Né? E recentemente é que a gente vai ter punições pela lei. Então é bacana observar que o Brasil, em especial, tem um setor ainda muito jovem, quando o assunto é cultura de privacidade e proteção de dados. Né? Em contrapartida, a Europa muito mais bem desenvolvida nesse assunto. Estados Unidos, com cada estado legislando a respeito. Então, quer dizer, é um assunto que envolve o mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro está olhando sobre como nossos dados são usados em aplicações de internet. Seja ela Web 2.0, 3.0, enfim. Né? O fato é, o metaverso nos expõe na perspectiva de compartilhamento de dados pessoais diferente e numa profundidade muito maior do que a internet tradicional. Né? Só que também surge a partir disso uma oportunidade bem interessante, Deb, porque é o seguinte, eu posso oportunizar que eventual empresa, para ter acesso aos meus dados, me pague para isso. Eu posso receber, e isso já é uma realidade cogitada e implementada em algumas situações, em que, olha, para que eu forneça meus dados, eu não vou fornecer em troca de um produto seu. É você que deve comprar esses meus dados e eu posso precificá-lo. Né? Afinal de contas, é um ativo. Nós já reconhecemos dados pessoais como ativo. Então, a gente caminha, talvez, por uma perspectiva de remuneração dos dados pessoais para que as empresas tenham acesso a essas informações. E isso é bem interessante, né? Porque hoje, na verdade, a gente é entupido de anúncios. Né? Muitas vezes, aqueles indesejados. Então, eu tenho uma perspectiva de filtro e seleção daquilo que me interessa mesmo. Mas a questão da legislação é algo sensível, porque também, claro, é algo muito novo, né? E que vai depender também dessa usabilidade até para a gente descobrir os caminhos, né? Que a gente se proteger, digamos assim. A partir da experiência é que a gente consegue prever uma regulação. E nessa perspectiva, o direito até diz o seguinte, o direito é uma ciência conservadora e ela vem depois dos fatos. O que quer dizer isso? Primeiro acontece o fato, o direito tenta regular de modo de conservar a ordem que existia antes. Né? Então, nós não temos lei ainda para isso. Não sabe, a gente não viveu. Né? Estamos no caminho. Outra questão, o Gabi falou aí, né, dessa questão sensível, então, de direitos autorais, de legislação, tudo isso, né? Claro que é tudo novo, mas uma questão muito sensível, principalmente quando a gente fala aqui no Brasil, né? É a questão do acesso, né? Então, assim, para ter uma internet, a gente precisava inicialmente um computador, o acesso à internet ali, ou um celular, enfim. No metaverso, é uma realidade 3D, a gente precisa de uma tecnologia mais avançada e também de mão de obra, de programadores para tudo isso. Então, como que você visualiza assim, o acesso? Né? A gente sabe que existe uma evolução e que as marcas vão entrar talvez depois, mas o consumidor precisa estar ali também. Então, como que você visualiza essa questão do acesso à tecnologia? E isso é um ponto sensível também para a gente acessar o metaverso, né? Claro, sem dúvida. Primeiro, desenvolvimento de software hoje. Esse é um mercado extremamente aquecido, a gente visualiza isso, enfim, a gente atende esse tipo de empresa, a gente está bem nesse ambiente, então a gente consegue realmente observar. E o Brasil, nesse aspecto, tem se posicionado, inclusive, como um exportador de mão de obra. Né? Hoje não é raro você coloca no seu LinkedIn que você é desenvolvedor, né? Rapidamente tem algum recrutador... mão de obra disputadíssima, né? Um recrutador que está te chamando para isso, porque realmente faz muito sentido para o mercado externo, né? Mas também para o mercado nacional. Então, esse é um assunto que está realmente pulsando. Sobre o ponto de vista de estrutura, de infraestrutura para receber essa tecnologia, a gente já vê um movimento de 5G, como você falou, a gente já vê uma extensão de rede de fibra ótica, né? Então, hoje, os provedores de internet, eles já não trabalham mais com a antiga DSL, que a gente visualizou anos atrás. A gente já trabalha com uma banda muito mais alargada, justamente para receber esse tipo de tecnologia.
Então a gente está falando realmente de ter acesso a essas informações numa tecnologia com um ping maior, né? E aí, pegando um conceito de tecnologia, ping basicamente é aquela medição de microsegundos em que o sinal vai ao teu destinatário e volta, né? Então hoje, se a gente cogitava um ping maior, um ping menor para quando você tinha um acesso à internet tradicional, para quando você vai acessar uma tecnologia dessa figura, um 3D, com um gráfico rebuscado, além do teu dispositivo aguentar a ferramenta, né, aguentar a aplicação, você precisa também de uma internet muito mais veloz, né? Se o Brasil, um país que talvez não tenha uma cobertura ampla de internet, vai estar pronto para essa infraestrutura, é difícil dizer. Tecnologia para isso estão desenvolvendo, né? A gente visualizou recentemente Elon Musk vindo para o Brasil e garantindo acesso à internet para localidades que até então não tinham, via satélite, né? Se essa tecnologia vai ser suficiente para sustentar esse contexto futuro, é muito difícil dizer, a gente vai experimentar também. Antes da gente falar um pouquinho mais dos equipamentos, Guilherme, que hoje a gente usa para acessar o metaverso, teve uma coisa que você falou um tempinho atrás que me chamou a atenção, que o McDonald's comprou espaços em várias plataformas. Então o metaverso não é só da Meta. Então existem várias empresas. Não. Na verdade, o Facebook, antigo Facebook, inteligentemente se nomeou Meta, né? Não, mas a gente vai ter iniciativas de várias outras empresas. A Microsoft, inclusive, tem ido muito forte nesse caminho. Ela tem a Mesh, né? Outra plataforma de metaverso é a Decentraland, né? Então tem vários desenvolvedores, várias empresas desenvolvendo seus metaversos, né? O grande desafio, como eu falei, é unificá-los no futuro, né? E quem vai ter força para unificar esses vários metaversos talvez sejam as Big Techs, né? Que nos coloca também num conflito existencial do ponto de vista. Grandes empresas vão deter as informações da maioria das pessoas, né? Mas, enfim, a perspectiva é, nós temos hoje vários metaversos, com vários requisitos de acesso, com vários moedas que se aceitam nesses metaversos, né? Então, É um movimento muito parecido com o que aconteceu nas redes sociais, né? Exato, exatamente. E vai haver, em algum momento histórico, algo preponderante, uma rede preponderante, né? Que tem um movimento de reunir outras redes, de capturar usuários de outras redes. Isso é um movimento que a gente vai observar, sem dúvida nenhuma. Então, agora eu vou pedir para que você me passe o teu microfone antes da gente seguir para o restante da entrevista, que eu vou segurar ele para você, enquanto você vai descrever para nós os equipamentos, né? O como que hoje a gente acessa o metaverso. Vou segurar aqui o microfone para ti, você vai descrevendo, que aí quem for nos ouvir também já vai ter uma noção do que é que a gente está falando. Gente, então para quem está vendo, né? Falar de acesso ao metaverso. Hoje você consegue acessar o metaverso pela tela do seu computador também. Você tem um acesso 2D garantido, né? Ele não é imersivo na expressão que a gente vem usando. Então esse aqui, por exemplo, é um óculos de acesso à realidade virtual, à realidade de um metaverso. Esse em especial é da Meta, é desenvolvido pela empresa que é da Meta, né, que se chama Oculus, sutilmente é o nome da empresa, né? E nessa linha é uma estrutura que aqui dentro você visualiza um computador. Ele realmente tem capacidade de processamento, você não precisa estar conectado a nenhum computador. Em cada um dos pontos deles, enfim, quem está aqui pode observar melhor, você tem câmeras. Essas câmeras mapeiam o ambiente e permitem você realmente se imaginar num ambiente 3D, se visualizar nesse ambiente 3D. Né? Além disso, internamente você tem as lentes, que é onde você vai visualizar, como num óculos tradicional. Né? Pensando na estrutura. Todo óculos desse vem acompanhado por joysticks, praticamente. São controles. Né? Na ideia de representar suas mãos. Né? Então você segura dessa forma, tem alguns botões de comando aqui, né? E você interage com os outros usuários, simulando aqui a mão. Em especial, o óculos da Meta, o óculos da Oculus, ele também traz uma tecnologia que, a partir do momento em que você reconhece os controles, você pode avançar para um próximo nível e dispensar os controles e utilizar apenas a mão. Então, quer dizer, você pode interagir com o ambiente virtual simplesmente com as mãos.
e com um movimento de pinça com os dedos, fazer seleção dos ícones. Né? E é isso, e essa é a brincadeira. A perspectiva do óculos é realmente vedar a tua visão para o mundo externo, né? Exceto em questões de segurança, né? E te colocar realmente nesse espaço de experiência. Hoje, os sensores do óculos, os sensores do visor, eles já conseguem identificar quais são essas situações em que você pode estar com a tua segurança ameaçada? Sim. É legal falar que esse software aqui em especial, quando você coloca o óculos, a primeira coisa que ele pede é delimite o seu espaço seguro. Né? Que é um espaço realmente para que você tenha segurança de percorrê-lo, né? E que eventualmente não tenha objetos que você pode bater, que você pode cair, né? Um copo aqui que eu derrube, né? Inclusive, antes da gente começar, eu delimitei o meu espaço, incluindo as poltronas, né? Na ideia que eu ficasse sentado nas poltronas e não caminhasse ou batesse alguma coisa nesse sentido. Né? Mas sim, e toda vez que eu saio dessa demarcação, o óculos já me avisa. Ó, eu saí do perímetro seguro e ele imediatamente aciona as câmeras para que eu possa ver o ambiente. No que é usado hoje em dia o óculos? Mais para games ou para... Legal. O óculos hoje... Agora eu já posso segurar. Né? O óculos hoje, ele traz com ele um conjunto de ferramentas. Depois a gente até pode fazer a brincadeira de olhar como é que funciona a usabilidade dele, mas funciona da seguinte forma. Tal qual você hoje visualiza na tela do seu celular vários aplicativos, você vai acessar o óculos e você vai visualizar vários aplicativos no menu. Então você escolhe se você quer utilizar esse óculos para um simulador de montanha-russa até para uma reunião específica com os clientes. Né? Então tem várias ferramentas. E é legal observar, viu, Deb, um movimento de empresas desenvolvendo aplicativos para utilizar no óculos. Recentemente, isso foi bem divulgado na mídia, o Carrefour. O Carrefour desenvolveu a possibilidade de você fazer compras sentado do seu sofá utilizando óculos. E você não anda pelas gôndolas do mercado. As gôndolas é que sobem do seu lado e você vai caminhando, pega cada um dos produtos, vê as informações nutricionais e joga no seu carrinho virtual. Então todas essas aplicações podem ser utilizadas com óculos como esse. São novas possibilidades. E nesse meio tempo também, Guilherme, cada vez mais nós temos pessoas que querem estar imersas nesse universo, mas nós temos também quem está fazendo o oposto. Tem crescido muito o movimento de pessoas que têm comprado os celulares antigos, celulares, ou no português bem correto, vamos fazer assim, né? Tem uma gíria, o celular de sorvete seco, que é aquele pequenininho que surpreendentemente só fazia ligação. No máximo tinha lanterna. Tem cada vez mais gente adquirindo esse aparelho para se desconectar, para se desgarrar das redes sociais e desse mundo tão conectado. É possível a gente conseguir conviver com essas duas realidades? O que a gente deve perceber naquilo que você acompanha? Eu sei que você também acompanha as tendências de mercado, de consumo nesse sentido. O que a gente deve perceber nesse sentido daqui para frente? Gabi, então, cara, é muito difícil dizer se as pessoas desconectadas do online vão conseguir manter o mesmo nível de interação humana que a gente vai visualizar nos próximos tempos. Tá? Em especial hoje, e curiosamente isso, né? Já é raro você encontrar uma pessoa que não tem um Instagram, que não participe de uma rede social. E não é raro você até se posicionar, nossa, por que será que não tem? Isso ser estranho, isso soar estranho. Então, não estar conectado acaba nos colocando numa perspectiva de estranheza mesmo. Poxa, por que a pessoa não está conectada? Parece que falta razão, né? Mas quando você fala que isso é um movimento, perfeito, ótima leitura. A gente tem observado muitas pessoas pensando em tempo de qualidade. Né? E esse tempo de qualidade seria observar, primeiro, quanto tempo você está conectado nas redes. O quanto isso interfere nas tuas interações presenciais. Já se falam até em doenças, né? E distúrbios, né? Muito, muito, Deb. Né? Então se fala tanto de distúrbio de dependência do celular hoje, já se fala nessa perspectiva de dependência da internet, se fala de ilícitos cometidos pela internet. Então todo esse contexto de hiperconexão traz um prejuízo para as relações corpóreas, vamos falar assim.
né? As relações presenciais. Mas também tem uma perspectiva do bom uso, né? Porque da mesma forma que hoje a nossa internet 2.0, se mal utilizada e se utilizada em excesso, cria dependências, cria conflitos, cria prejuízos à saúde, a gente já fala também do metaverso gerar esse tipo de prejuízo, né? Vejam só, eu vou estar assistindo um show, indo a um restaurante, indo ao supermercado, sempre de casa, sentado, né? Falar de sedentarismo humano, falar de despreocupação E com a até aparência. dessa socialização, né? Isso tudo é preocupação e é preocupação latente. Então, quem desenvolve, ali olhando para as Big Techs, vai precisar olhar tanto para aquele segmento das pessoas que estão fugindo da hiperconexão, quanto das pessoas que querem mergulhar nela, né? Então, é um desafio realmente que seria ousado chegar como uma solução, mas eu acho que as Big Techs devem estar pensando, neste momento, inclusive, em manter todas essas pessoas de alguma forma conectadas. Eu faço, nesse momento, uma comparação, já digo para quem está ouvindo, para quem está assistindo, Guilherme também, não é uma comparação, mas vamos lá. A gente tem hoje um caminho que é seguido pelas indústrias tabagistas, as indústrias produtoras de cigarro. Elas precisam pensar no futuro deste mercado. Nós não estamos comparando o metaverso, este movimento, com um movimento que a gente está falando de um vício. Nós não estamos falando disso. Mas a gente está falando de uma reinvenção de mercado. Vai chegar um momento em que vai ser preciso falar, as Big Techs vão ter que falar sobre doenças ou síndromes ou distúrbios causados pelos produtos que elas oferecem. Certo? E nessa linha, talvez nem sejam as Big Techs tradicionais que a gente está acostumado a ver que vão prover soluções. Mas são startups, são iniciativas individuais, são iniciativas que a gente vê aos montes que pensam em saúde envolvendo tecnologia. E aí eu pego exemplos clássicos, como aplicativos que te ajudam a meditar, aplicativos que te ajudam a desenvolver metas de atividade física, né? Então, quer dizer, tem um bom uso da tecnologia possível. Em especial, quando a gente vai falar de óculos de realidade aumentada, eu tenho a possibilidade, inclusive, de me mover muito, né? Então, aí se a gente... Praticar um esporte, praticar talvez. um esporte dentro de casa, né? Da mesma forma que a gente visualizava... Acho que a gente passou por isso, assim, né? Quando, do início da televisão, falava-se, tá, a pessoa vai ficar sentada na frente do sofá o dia inteiro vendo televisão. Então, assim, são novas plataformas, novos movimentos, né? Mas os problemas e as questões que surgem são questões que da sociedade mesmo, Sem né? dúvida. Então, Sem dúvida. são coisas que a gente vai ter que aprender também a lidar. E como já aconteceu lá atrás, né? O grande desafio é conciliar aquela qualidade de vida dos nossos antepassados, comendo tudo que a terra provinha, né? Sem código de barra, sem embalagens, né? Com o exercício, com a necessidade humana de talvez ir correr atrás da subsistência, né? Efetivamente praticar exercícios, com essa sociedade de conexão, com essa sociedade de informação, né? Então é um grande desafio conciliar, sem dúvida nenhuma. Sim, vão surgir possibilidades, oportunidades, mas com elas surgem também os desafios. Mas dentro disso que o Gabi falou... desculpa, Gabi. Não, por favor, vou pegar o gancho, então, porque o Gabi comentou, né? Pessoas buscando se desconectar um pouco, esse detox, né, digital e tudo isso. Eu iria um pouquinho além e diria que a gente viveu assim, uma fase de muita conexão, principalmente devido ao distanciamento social, né? Então, assim... Fala-se muito, quem nunca tinha feito uma compra online, nos últimos tempos fez. Então, a gente passou a se comunicar com nossos amigos, com a nossa família, mais digitalmente. A questão da pandemia, né? Acelerou processos e acelerou muito essa tendência do digital. Então, com isso, a gente passou a tornar muito mais familiar uma reunião online, uma videochamada, um pedido por celular. Quem não estava imerso nesse mundo acabou, né? Por uma questão imposta, né? Mas acabou, então, utilizando ainda mais o digital para se relacionar, para comprar, para o lazer e até para se comunicar, né? Com familiares e amigos. E aí tem um outro movimento que a gente fala, né? Principalmente, de novo, trazendo a questão do marketing, porque a gente quer também aqui falar de negócios,
que é a humanização. Então, tornar as relações mais humanas, tornar as marcas mais humanas. Hoje, as marcas, elas conversam com o público, elas levantam bandeiras, elas falam cada vez mais de propósito. Então, como conciliar esses dois mundos de novo, né? E junto com o que o Gabi falou dessa busca, né? Por acho que equilíbrio, né? Enfim, mas a gente viveu esse momento de muito imerso ao digital, e isso acho que até trouxe um pouco o sentimento de urgência por um abraço, por um contato visual, pelo olho no olho, pelo aperto de mão. Então, como conciliar esses dois mundos, assim, como que você visualiza isso? Muito legal, Debbie. E pensar em... Eu gosto de sempre pensar a tecnologia como uma ferramenta de humanização, né? Eu acho que a tecnologia ela serve justamente para que ocupe espaço de trabalhos repetitivos, de burocracia, para que a gente possa desenvolver, na essência, o que nos faz diferente, o que nos faz humanos, né? O contato pessoal, a capacidade de raciocínio, né? A inteligência nas interações. Então, isso é bacana. E nessa perspectiva, o que a gente enxerga? A pandemia ela nos colocou de frente a telas, né? E, nitidamente, esse contato com a tela ele não te priva de toda a influência externa. Então, se eu colocar o meu celular aqui na minha frente, eu mesmo assim vou estar enxergando todo o restante do contexto. E não me coloca numa proximidade, de fato, com a pessoa. Eu posso interagir com ela, mas eu não estou próximo, né? A perspectiva que traz um óculos como esse, o metaverso, é caminhar num contexto em que eu realmente estou imerso naquele contexto. Eu estou vivendo, então eu não tenho nenhuma outra interferência. Tem aí uma perspectiva interessante de nos colocar numa limitação de sentidos. Eu vou começar a olhar exclusivamente para aquilo que me interessa naquele momento. E a gente já vê um movimento muito forte também de empresas desenvolvendo gadgets para a realidade aumentada, para a realidade virtual, em que, mesmo numa conexão à distância, mesmo numa reunião, eu vou sentir que a pessoa está ali. Então eu vou conseguir tocar nela. Eu vou conseguir sentir o cheiro do local. Né? Então, quer dizer, tem uma marcha tecnológica também olhando para trazer essa humanização. E humanizar e tornar ainda mais sentido a essas relações pela internet. Né? E a parte da humanização, o que estaria à nossa disposição hoje? Eu gosto de pensar em humanização usando conceitos como proximidade, pessoalidade. Né? Então, a partir de um movimento desse, em que uma loja tenha a sua instalação no metaverso, e eu poder entrar, ainda que com o meu óculos, com o meu avatar naquela loja, e eu for atendido por uma atendente, ainda que obedecendo um lindo algoritmo, e eu me sentir confortável naquele espaço, eu estou humanizando de alguma forma a relação da marca com a pessoa. Né? Então, quer dizer, existem soluções hoje, caminho, para assistentes virtuais, para algoritmos repetitivos de atendimento, né, que simulam realmente a presença humana, que simulam esse contato humano. Coloca também poder na mão do consumidor, né? Muito. Poder de escolha. Nunca antes o consumidor teve tão empoderado, seja pela possibilidade de escolha, né? Hoje ele não está limitado exclusivamente ao comércio local, né? Ele tem o comércio mundial ao alcance da mão, né? E coloca também o consumidor, do ponto de vista legal, nunca antes tão empoderado com relação aos seus dados, às suas informações, o seu interesse de compartilhamento. Né? Então é bem bacana esse caminho. Assim. Ele passa a ser o foco mais do que nunca, né? Mas também um consumidor que, eu já falei em outra abordagem aqui, mas cada vez mais exigente e que quer essa velocidade, quer essa resposta, quer essa rapidez, essa fluidez para os negócios também, né? Para compra, enfim. Ele tem urgência, né? Então, entregas cada vez mais rápidas e agilidade em tudo, né? O consumidor, ele não tem mais a paciência de esperar também, né? E o quanto desumanizada pode ser uma relação presencial. Imagina entrando numa loja em que você é mal atendido, em que você eventualmente tem que esperar durante muito tempo, né? Então, quer dizer, ser digital não significa estar desumanizado. Né? A questão é esse bom ordenar dos elementos, eu acho, sabe? Para quem quer entender mais, e além da conversa que a gente está tendo hoje, quer conhecer efetivamente mais, não necessariamente só sobre o metaverso, mas sobre esse movimento digital, esse movimento que a gente testemunha e participa ao mesmo tempo.
Você tem alguma dica de livro, de filme, algum conteúdo, além do nosso conteúdo que a gente está produzindo aqui? Talvez. Série, filme, programa de TV, livro, qualquer coisa que as pessoas possam acompanhar? Cara, legal. Do ponto de vista conceitual, de trazer perspectivas de estudo sobre isso, você vai olhar para a literatura internacional, né? Que a gente vai ter muito mais pessoas estudando isso, publicando em inglês, especialmente, né, sobre o assunto. Então você vai ter desde estudos científicos que mostram o efeito esperado de óculos na saúde humana, até sites, newsletter que te informam um pouquinho da evolução do mercado. Mas em matéria de filmes, então até nem ousaria falar de alguma coisa específica, de um caminho específico, porque a internet é campo vasto para a gente achar muita coisa sobre o assunto. Livros, filmes. Cara, eu acho que todo livro, todo filme de ficção científica em algum momento já antecipou esse movimento que a gente está vivendo. Até Simpsons já falaram sobre metaverso. Eu lembrei de Minority Report agora. Cara, Minority Report é muito louco nesse sentido, porque traz um mundo futuro em que tudo era previsto antes de acontecer a partir de algoritmos específicos, né? Que você já não tinha mais tela. Então, quer dizer, claro, casa com isso, né? A tecnologia realmente sendo usada como uma aliada dessa paz social. Cara, séries interessantes para fazer a gente pensar sobre o assunto. Black Mirror, né? Vai você pensar sobre o uso da tecnologia de modo excessivo e o quanto isso pode prejudicar nossas relações. É até perigoso entrar numa crise existencial aí, né? Quem não entrou em crise existencial assistindo Black Mirror assistiu errado ou alguma coisa tem. Porque realmente são sempre episódios que nos fazem pensar com relação a isso. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E tem alguns filmes de tecnologia aí que... Acho que todo filme que olha para a tecnologia como ferramenta te aproxima desse contexto de metaverso, tá? Sendo bem sincero. Muito Guilherme, bem. muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter disposto um pouquinho do teu momento, das tuas horas, para participar aqui conosco do Coworking Talks. Eu acredito que para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para quem está aqui presencial aqui no Coworking, acompanhando essa nossa conversa, tenho certeza que foi muito enriquecedora nesse sentido. E, por favor, entenda, as portas aqui do Coworking estão sempre abertas para quando você quiser falar sobre isso, sobre outros assuntos, a gente vai ficar muito feliz em te receber. Obrigado, cara. Também agradeço a tua presença e a presença de todos. Acho que o Guilherme, até por ser professor universitário, né, conseguiu dar uma aula aqui pra gente, em alguns momentos até didático, assim, de conceito mesmo. Era a intenção dessa conversa, a gente apresentar o metaverso para quem ainda não entendeu esse rolê todo. E eu acho que foi leve, foi divertido, acho que trouxe bastante insights e a gente agradece muito a tua disponibilidade e agradece também quem ficou aqui com a gente acompanhando. Espero que tenha trazido também alguma inspiração, alguns insights para vocês, porque, como o Guilherme falou, né, é uma realidade, né? A gente está vivendo essa realidade e as nossas empresas e as nossas relações vão ser impactadas por isso. Com certeza, gente. Eu que agradeço o convite. Agradeço a disponibilidade de vocês para falar sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas interessadas em ouvir e pessoas interessadas em debater o assunto, né? Um assunto que, como a gente já falou mais de uma vez aqui, é realidade, é presente. A gente não fala de futurismo, a gente não fala, para pegar do mesmo produtor, de Futurama, de Simpsons, né? Então, cara, a gente fala realmente de algo que está presente na nossa vida. E contem comigo, contem sempre comigo para falar sobre esse e outros assuntos de tecnologia aqui. Guilherme, tu poderia deixar também tuas redes sociais, talvez, para quem quer acompanhar mais e saber mais um pouquinho do tema? Show de bola. O meu perfil no Instagram é @advguilhermevieira. Né? A gente procura lá também pegar conteúdo tanto meu, produzido por mim, quanto conteúdo produzido pelo escritório de advocacia que eu faço parte, sempre com uma vertente de tecnologia e inovação. Então, quem quiser acompanhar mais esse tipo de conteúdo, me segue lá, acompanha, que a gente pode interagir, trocar uma ideia bem legal. Obrigada. E para quem encontrou esse podcast agora girando no seu agregador de podcast, também começa a seguir Coworking, aqui o nosso espaço de conexão, que a gente sempre vai estar atualizando os nossos episódios do Coworking Talks. E para quem está acompanhando aqui presencialmente também, em breve, a gente vai colocar todos os episódios que nós estamos gravando, que nós vamos gravar ainda, a gente também vai colocar para poder ser compartilhado, para você mandar para alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.